capítulo 26, versículo 26 e diante. Vamos ler juntos, irmãos. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo número 30. Apenas esses versículos. Mateus 26, versículo 26 até o versículo número 30. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Todos. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Podem sentar, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos alegres, felizes, por mais um dia que nos concedeu o Senhor. Dia esse especial na nossa vida, quando nós temos a oportunidade, primeiro, de estar na casa do Senhor. Isso é um privilégio, isso não tem preço que pague isso, esse privilégio que nós temos de caminharmos, corrermos e estarmos na casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar tão bom de nós estarmos, que o salmista ele vai afirmar que ele preferia estar à porta da casa do Senhor do que estar em outros lugares mil, né? E ele mesmo vai também ratificar, dizendo que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus. Eu sei que muita coisa acontece nesse período em que nós estamos nos preparando para caminhar para a casa do Senhor. Alguns problemas tentam nos segurar, né? Pensamentos, problemas secundários, né? Às vezes, muitas vezes, são coisas físicas, vizinhos, parentes, que às vezes tenta e às vezes até consegue, mas quando nós nos desvencilhamos e chegamos na casa do Senhor, irmãos, nosso corpo pode estar cansado, mas a nossa alma ela se alegra. Nossa alma ela se regozija, porque nós vamos estar sendo alimentados. O corpo por fora, né? O cansaço realmente nos toma conta, mas a alma ela vibra, né, por estar na presença do Senhor. O próprio salmista vai dizer que como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio salmista vai dizer também, né? Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, né? Quando nós esperamos e quando nós chegamos, nós entendemos que é um dia do culto, um dia que nós temos o privilégio de estarmos. E aí, irmão, se cumpre algo na nossa vida, porque vai vir pessoas de diversos lugares se reunir em um só lugar. E aí se cumpre o que Jesus falou, o que Jesus verbalizou, dizendo, né, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Então nós não temos dúvida que o Senhor está conosco. E os irmãos vê a prerrogativa, né, dos nossos cultos, né, a dinâmica, a liturgia do nosso culto hoje é um culto para membros, é um culto para pessoas batizadas, né? As pessoas que estão já com compromisso com Cristo. Por isso, as nossas portas são fechadas, né? Mas se chegar alguma pessoa que ainda não é crente, não é batizada em água, não tem problema nenhum, vai entrar sem problema algum. Mas nós estamos dizendo para a sociedade, nós estamos dizendo para o Senhor, com as nossas portas fechadas terça-feira, nós estamos dizendo que nós reservamos um dia para nós estarmos nessa comunhão de família, né? Todos lavados, remidos, batizados em águas, né?
portadores de uma credencial dizendo que faz parte do reino de Deus também. Isso é muito extraordinário. Daqui a pouco chega o nosso momento de coinonia, né? Onde nós vamos ter a nossa comunhão na mesa, o pão, o cálice, dentro de uma ordenância que o Senhor Jesus deu. Então, irmãos, isso aqui hoje é uma festa. Nós estamos hoje numa festa. Não tem cansaço que nos pare no dia de hoje, porque, irmãos, seja qual for, né? Hoje nós vamos receber combustível do céu, para que nós caminhamos mais uma milha, né? Mais uma semana, mais um mês, né? Vamos renovar a nossa aliança. Hoje é noite de renovação, hoje é noite de nós nos renovarmos, né? De mostrarmos que as cinzas vão ser sopradas e daqui a pouco as brasas aparecem. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Existe um momento de Santa Ceia na vida de muitas pessoas, que é um momento preocupante. Por que um momento preocupante? Porque alguma coisa toma conta do coração, da mente. Eu louvo a Deus, porque Deus nos dá um intelecto de entender e compreender como nós estamos diante dele. E como nós estamos diante dele, irmãos, isso é fundamental, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer nos Evangelhos, lá nas Epístolas de João, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, todo medo. É quando nós entendemos que nós temos um Pai, e se alguma coisa está tentando nos colocar medo, né? Nós nos rendemos, nós nos lançamos no pé dele. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, segura na minha mão, porque eu quero participar, eu quero estar junto a esta mesa, eu quero me fortalecer com os elementos da Santa Ceia do Senhor. Na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 26, né, está escrito: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Olha, irmãos, preste atenção nisso. O Senhor, ele abençoa o elemento da ceia. Então, quando nós pegamos e participamos, lançando mão do pão, nós estamos dentro inserido desta palavra, recebendo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E a bênção do Senhor, segundo a Bíblia, é o que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Alvo do título, tem um hino gravado falando sobre riquezas, né? E as riquezas é ter o Senhor na nossa vida, né? É ter o Senhor como o Senhor da nossa vida, governando tudo, tomando conta de tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Os irmãos veem que a Santa Ceia, essa ordenância, ela não é limitada, ela não é fechada a um grupo de pessoas. Ela é aberta a todos quantos recebem o Senhor. Se uma pessoa acabou de passar pelo batismo, desceu as águas batismais, ela já pode participar do corpo de Cristo. Ela já pode, né, se alimentar do pão e do cálice. Isso já vai começar a fortalecer essa vida. Versículo de número 28, ele diz: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Aqui, irmãos, há uma aplicação profunda. Aqui há algo que nós, como vamos debruçar sobre o versículo de número 28, quando o Senhor ele diz: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então nós vemos a divisão da Bíblia, né, em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós inserimos e não apontamos nenhuma dessas partes, porque toda ela compõe a Bíblia Sagrada, os 66 livros, mas faz menção aqui do Novo Testamento. Fala aqui sobre o Novo Testamento. Então nós nos reportamos ao Velho Testamento quando as coisas aconteciam, quando as coisas eram de forma diferenciada. Louvado seja o nome do Senhor. O acesso que nós temos no Novo, no Velho Testamento, nós não teríamos, porque no Velho Testamento só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. E uma vez no ano, quando ele entrava no Santo do Santo, ele tinha que fazer todo um ritual de purificação. Ele primeiro tinha que fazer um ritual pela sua vida. Ele tinha que estar em dia. Se ele não estivesse em dia com o Senhor, ele entrava e era fulminado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fazia o sacrifício pela sua vida e depois ele fazia pela vida do povo.
E o povo que chegava no Velho Testamento para participar, aleluia, da remissão ou da cobertura do pecado, o povo vinha com as suas dificuldades, com as suas carências. Alguns tinham uma condição financeira boa e traziam um bezerro cevado, né? Trazia um animal de porte, de grande porte, mas tinha aquelas pessoas que eram mais pobrezinhas, aquelas pessoas que não tinham muito recurso. E o que elas traziam? Traziam para aquele sacrifício, para aquele ritual, muitas das vezes uma pomba. Né? E aquela pomba tinha que ser degolada, o sangue daquela pomba tinha que ser espargido para que aquele pecado fosse coberto, não era perdoado, era coberto. Né? E assim a pessoa seguia dali por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus por esse Novo Testamento, porque o escritor, a Epístola aos Hebreus, ele vai dizer que aquilo que era sombra daquilo que seria aperfeiçoado, né? Nós somos hoje, aleluia, aquilo que acontecia era sombra do que hoje seria perfeito na nossa vida, porque agora nós temos o sumo sacerdote, diz o escritor aos Hebreus, não um sumo sacerdote que não pode se compadecer, mas um daquele que foi tentado em todas as coisas, nos pode socorrer em tempo oportuno. Hoje nós não temos então um sumo sacerdote que entra até o santo do santo, hoje nós temos um sumo sacerdote e nós temos, além disso, temos o véu do templo rasgado. Hoje nós temos acesso à presença do Deus vivo e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós temos liberdade. Então o Senhor Jesus diz, e deixa claro no versículo 28, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Existem pessoas que se escondem, existem pessoas que ficam, aleluia, à mercê no caminho, às vezes até deixa de vir, até fica preocupado, ou vem, não toma, não participa, porque não entende o alcance que o Senhor Jesus está falando. Mas esse alcance está dizendo, né? Foi derramado por muitos para a remissão do pecado. O profeta vai dizer que ainda que se o nosso pecado for vermelho como escarlate, né, o Senhor vai fazer ele se tornar alvo mais do que a neve, né? Vai se tornar branco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmão, nós temos esse privilégio. E algo extraordinário toma conta da nossa vida quando nós tomamos conhecimento a respeito da Santa Ceia do Senhor. É algo que foi passado de maneira nenhuma, é algo presente, é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Porque no versículo de número 29 diz: e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Irmãos, entenda isso. O Senhor Jesus, ele sabia que o seu ministério era um ministério curto, era um ministério passageiro, mas que tinha que acontecer. Tanto que nas suas orações, uma das suas orações, ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, né? Mas todavia seja feita a tua vontade, né? E ele passou por aquele processo, ele sabia que não ficaria, ele teria que ser assunto ao céu. E quando ele é assunto ao céu, ele diz: se eu for, eu vou enviar o Consolador. Então é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele sabe que o acontecimento da Santa Ceia se daria através dos seus discípulos, através dos apóstolos, através da igreja, que continuaria marcando, continuaria exercitando aqui na terra ainda essa palavra, né? Ele diz: e digo que não beberei desse fruto da vide, mas até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Mas ele deixa uma esperança. Qual a esperança? Quanto a igreja hoje está, aleluia, participando daquilo que ele iniciou, um dia nós vamos ter um privilégio. Eu quero lutar, eu quero vencer, para um dia eu ter o privilégio de, quando chegar nas missões celestiais, participar junto com o Mestre da Santa Ceia do Senhor, em caráter universal. Caráter universal como, pastor? Porque vai se cumprir a palavra. A Bíblia diz que ele compra para si homens de todas as raças, tribos, línguas, nações, povos, né? E aí nós vamos estar com todos esses
nas mansões celestiais. Um grande banquete. Eu imagino, irmãos, eu falo muito sobre isso, eu procuro imaginar, tentar chegar o mais próximo desses 7 anos que nós vamos estar com o Senhor lá em cima na glória, assim que a igreja for arrebatada. Assim que a igreja for tomada, rápido da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino como vai ser, né, dia de festa lá em cima. 7 anos com o Senhor. 7 anos nas bodas do Cordeiro, nas mansões celestiais com o Senhor. Vivendo, conhecendo, sabendo, perto de Abraão, Isaac, né, Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser dia de glória. Vai ser dia que nós vamos olhar um para o outro e vamos talvez afirmar: valeu a pena. Valeu a pena. Nós fizemos a nossa parte ali no Arará, né? Aí vai vir os irmãos lá da Coreia. Valeu a pena. Nós passamos um processo maior do que o de vocês, mas nós fizemos a nossa parte aqui na Coreia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai vir os nossos irmãos lá da Inglaterra, né? Valeu a pena. Naquele período frio, debaixo daquela temperatura, mas nós fizemos o nosso papel lá na Inglaterra e agora nós todos juntos no mesmo lugar, participando de algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Falando a mesma língua. Isso que é interessante. Hoje, se os irmãos quiserem fazer um passeio, aleluia, num outro país, os irmãos têm que procurar um idioma daquele país. Louvado seja o nome do Senhor. Estava acompanhando a vida de um repórter, aleluia, que foi e está lá no Japão. E esse repórter que está lá no Japão, ele começou a fazer transmissão de lá para cá, e olha que a transmissão de lá é no horário, um fuso horário muito, muito grande, né? E quando nós estamos de dia aqui, eles estão de noite lá, né? E ele entrou num carro no Japão, que o carro não tem motorista, né? Mas se locomove sozinho. Ele falou de lá: como é que deve ser isso, né? Você entra no carro, você confia, né? A ponto, ele estava falando de lá do Japão para cá: eu quero ver se ele vai parar no sinal, porque o sinal fechou e o carro parou no sinal. Agora eu quero ver se ele vai sair, porque o sinal abriu e o carro saiu. Então, irmão, com tecnologia avançada ou sem tecnologia avançada, quando nós estivermos nas mansões celestiais, a língua vai ser uma só, o entendimento vai ser um só. Louvado seja o nome do Senhor. Se as coisas que acontecem aqui embaixo nos surpreendem, imagina quando nós chegarmos lá, imagina quando nós adentrarmos lá, imagina quando nós participarmos das bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. O escritor Epístola dos Hebreus diz que são milhares e milhares, miríades e miríades de anjos. Ô, irmão, tem gente que hoje vê um anjo numa revelação e fica todo bobo. Ah, Deus abriu os meus olhos da fé, eu vi um varão aqui. Aí começa a tentar falar sobre isso, né? Olha, ele era assim, ele era assado. Olha, o varão, eu me tremi todo. Imagina quando você vê milhões e milhões de anjos, milhares e milhares de anjos, né? Louvando ao Senhor, exaltando, o coral dizendo: aquele que é, que era e que é para sempre. Oh, nós nos juntarmos a esse coral. Que coisa linda! Deus nos deu uma parcial, aleluia, uma fagulha aconteceu no nascimento de Jesus Cristo, quando os pastores estavam ali em Belém, aleluia, eles estavam atrás do menino, e aí diz a Bíblia que os pastores durante a jornada viram um coral de anjos dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Imagine quando nós estivermos lá, as coisas que nós vamos ver lá, ô irmão, vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 30 diz: e tendo cantado um hino, saiu para o monte das oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus nos abençoe. O Senhor Jesus coloque no nosso coração que a Santa Ceia, ela não é, irmãos, algo para nos amedrontar. A Santa Ceia é algo para nos aproximar. A Santa Ceia não é algo para nos afastar e nos fazer esconder, não. A Santa Ceia é algo para nos expor, para nós nos apresentar. Não, hoje eu vim participar da ceia. Hoje eu vim, eu cansaço, eu não estou nem mais me lembrando dele, ficou do lado de fora. Hoje eu vim participar da ceia.
Hoje eu vim renovar essa aliança com o meu mestre. Hoje eu vim reacender, avivar essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo inimigo da nossa alma, você não estaria aqui hoje. Pela vontade do inimigo da nossa alma, você nem tocava no pão e você nem tocava no cálice. Mas pela vontade do Deus Altíssimo, hoje Ele te chama. Vencerá. Vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido para estar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar pela sua vida nesta noite. Você que, por um momento, a poeira da estrada embaçou a sua visão espiritual. Você sente que você precisa acertar sua vida com